como eu dei o spoiler mais cedo, a gente vai seguir a nossa pauta aqui com uma presença ilustre, que chegou agora há pouco, já está aqui esperando. Como eu falei, né, a gente tem uma iniciativa gigante do governo federal hoje de digitalizar a jornada do paciente, integrar a jornada do paciente, não só o paciente privado ou de uma instituição, mas de todo brasileiro. Esse é um desafio que não é pequeno. E para palestrar sobre isso, na palestra aqui, Conectando o Futuro da Saúde do Brasil, interoperabilidade, dados integrados e foco no paciente, a gente conta com a participação super especial da doutora Mariane Pinotti, médica da mulher, doutora pela Universidade de São Paulo e consultora do Ministério da Saúde. O palco é todo seu, doutora. Obrigada, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui hoje representando a secretária Anistela Haddad, né, que estava confirmada e eu fui cooptada de última hora, porque ela gostaria de estar aqui, mas com as agendas aí do Agora Tem especialistas essa semana, eles se dividiram pelo Brasil inteiro para apresentar esse novo programa do Ministério e acabou que ela não conseguiu estar aqui com vocês. Manda um abraço para todos. E o meu desafio aqui é mostrar um pouquinho do que a gente vem construindo no Ministério. Eu estou desde o início com ela lá, eu trabalhei com a professora Anistela aqui na Prefeitura de São Paulo, quando o hoje ministro, então prefeito, Fernando Haddad, nos 4 anos dele aqui, e aí a gente nunca mais se desconectou. Ela assumiu essa jornada aí da saúde digital desde o início do governo, né, com um desafio que vocês devem imaginar enorme, né? Nós somos o maior sistema de saúde pública do mundo, né? E é um enorme desafio entregar para a nossa população o que vem de mais novo, o que vocês passaram o dia inteiro aqui discutindo. Eu assisti um pouquinho das últimas apresentações e a gente sabe que na saúde privada, onde a gente tem tudo, enfim, o ambiente perfeito, entre aspas, a gente já tem dificuldades, né, colocadas aqui, discutidas aqui. Quando a gente fala num Brasilzão, né, um país continental, com especificidades locais, diferenças importantes de um lado até o outro do país, né, até dentro de uma mesma cidade, se a gente pensa na cidade de São Paulo, né, a gente tem lá o Hospital Sírio-Libanês, HCOR, muito bem representados aqui hoje, e a gente tem as periferias da cidade, onde a gente tem dificuldades postas muito diferentes daquelas do centro. Então, é um desafio muito grande, mas nem por isso é impossível, e a gente comemora o nosso Sistema Único de Saúde e tem o desejo e está tentando trazer o SUS para a modernidade da saúde digital. Eu vou usar uma palavra aqui que a gente usa muito, né, que é garantindo a equidade. Então, talvez o pensamento mais importante, além da segurança dos dados e dos pacientes, seja o firme propósito que a secretária, o ministro Padilha tem, e toda a equipe, de não aprofundar desigualdades quando a gente fala em saúde digital, né? Porque, num primeiro momento, um pouco é isso que passa, né? Poxa vida, está tudo perfeito para a gente fazer saúde digital na cidade de São Paulo, no Rio, em lugares nos grandes centros, mas e aonde a gente não tem conectividade, aonde o prontuário eletrônico ainda não é uma realidade? Como é que a gente constrói isso? E é isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês, como é que a gente começou essa construção, que está avançando a passos largos. A gente tem coisas muito interessantes para mostrar e, lógico, muitos desafios ainda para superar, né? Mas eu acho que o braço firme ali, né, da direção do Ministério, no sentido de garantir segurança e garantir equidade nesse processo, não é fácil, mas é o que nos traz alento e uma esperança num futuro do SUS, né, conectado, com todos
os ganhos que a saúde digital pode trazer e, pelo contrário, não aprofundando desigualdades, mas diminuindo essas desigualdades através de processos que podem ser melhores, que podem ser mais fáceis, que podem ser mais baratos através da saúde digital. Então, a ideia é um pouco essa, a gente tem levado o Zé Gotinha com a gente nesse percurso também da saúde digital, e eu vou usar um pouco as imagens, mas a ideia é mostrar um pouquinho o que o Ministério está fazendo, né? E parar um pouco na ideia da Rede Nacional de Dados de Saúde, que já foi citada aqui, que é o nosso objetivo mais importante na questão de dados, né? Quando a secretária assumiu a recém-criada Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, existiam ali dentro do Ministério uma ideia de que mais de 500, 550 programas rodavam, né, na saúde brasileira, né, e não conversavam, não se conectavam, não interoperavam. Então, o primeiro passo ali foi entender como a gente poderia trazer esses dados para que esses dados pudessem ser analisados, virar dados bons e promover políticas públicas aí no Brasil inteiro. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouco como funciona o Ministério da Saúde, né? O Ministério ele é dividido na Secretaria de Atenção Primária, na Secretaria de Atenção Especializada, nas diferentes áreas, né? E foi criada, né, a CEIDIG, né, que é a Secretaria de Informação e Saúde Digital, pela então ministra Nízia, né? Com essa ideia, né? Aqui, nesse lugar da CEIDIG, antes a gente tinha só o DataSUS, né? Que, lógico, é um ganho de 30 anos do Brasil, né? Mas precisava avançar nisso. Além disso, mudou um pouco ali a Secretaria de Vigilância e Saúde, também ganhou a saúde ambiental, né? E a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação também ganhou o complexo econômico e industrial da saúde. Então, essas foram as mudanças nesse ministério, né? Dentro da CEIDIG, a gente está dividido em 3 principais departamentos, né? Que é o DESD, o Departamento de Saúde Digital e Inovação, o DataSUS, que quem coordena é a Paula Xavier, com todos os dados, e hoje com a Rede Nacional de Dados em Saúde, e o DEMAS, que é o Departamento de Monitoramento e Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas em Saúde. Aqui os nossos chefes, né? A nossa ideia, então, num primeiro momento, foi mapear um pouco como estava a questão da saúde digital no Brasil inteiro, né? Então, o Ministério lançou, desde o início, um diagnóstico situacional, né, desses dados em saúde com esse índice nacional de maturidade da saúde digital. O que foi isso? A gente mandou para cada um dos municípios brasileiros, né, um questionário bastante complexo, né, para entender em que ponto que eles estavam na conectividade, nos computadores, no prontuário eletrônico, o que eles tinham de dado que já funcionavam em saúde digital, se eles tinham contratado algum prontuário ou alguma empresa para fazer isso naquele município, enfim. 5.570 municípios aderiram ao questionário, responderam, isso foi tudo no primeiro ano, né? E no segundo ano a gente teve a resposta, né, desses 5.570 municípios para, então, construir, né, esse índice nacional de maturidade digital. É lógico que a gente tem um cenário muito desafiador para a maioria dos municípios, principalmente os pequenos municípios, nos lugares mais distantes, etc. Mas a gente também teve boas surpresas de alguns municípios já organizados, com um início ali de prontuário digital. Então, a gente conseguiu construir esses planos de ação para a transformação digital no SUS, né, em cada um desses municípios, e hoje a gente está nesse momento, né? O ano passado foram entregues muitos planos, né? O Ministério teve um dinheiro alocado para investimento em questões de informática, de conectividade, para esses municípios que não tinham.
E hoje a gente tem já uma rede bastante interessante, né, conectada através das secretarias municipais de saúde. Tá? O Índice Nacional, se tiverem curiosidade, está no site do Ministério, a gente fez em vários domínios, com muitos detalhes, etc. E os planos eles estão começando a ser devolvidos e publicados também no Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde nesse momento. Junto com esse trabalho voltado para a conectividade, para direcionamento da saúde digital, né, o governo federal lança o Agora Tem Especialista, né, que é o carro-chefe dessa gestão do Ministério da Saúde, com algumas urgências. Então, na saúde pública ou na saúde privada também, a gente sabe que a gente tem que ir melhorando as coisas, trocando a roda com o carro andando, né? E o Agora Tem Especialista tem sido uma oportunidade interessante para a gente também melhorar processos, né? Com algum investimento mais direcionado na área de especialidade. Então, o Mais Especialista trouxe aí, o Agora Tem Especialista trouxe para a gente um aumento nas cirurgias, um aceleramento nas filas, né? Mobilizou a estrutura da saúde pública e privada da melhor forma possível. A gente teve recentemente aprovada no Congresso Nacional essa semana, né? Até por isso que a secretária foi designada para ir para outro estado, porque teve o lançamento do Agora Tem Especialista no Brasil inteiro essa semana, com essas prioridades que o Ministério traz. Deixa eu só passar mais rapidinho aqui. Eu quero chegar um pouquinho mais para frente. Opa, era aí. E a ideia, desde um primeiro momento, é que a gente pudesse, todos os dados gerados na saúde brasileira, seja ela pública ou privada, que a gente tivesse uma interoperabilidade com essa que é a nossa, que é o nosso principal repositório de dados, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, que é a nossa plataforma nacional de interoperabilidade. Então, num futuro, a ideia é que tudo que seja produzido em saúde, tudo que aconteça na saúde brasileira, vá para a Rede Nacional de Dados em Saúde e possa ser organizado nessa rede, para depois ser devolvido em forma de política pública, de organização do sistema, de compras, de todas as questões relacionadas à saúde estarem dentro dessa grande rede. Tem uma preocupação aqui muito importante, eu ouvi bastante vocês falando também sobre as questões de segurança, né? E essa é uma questão muito cara para a secretária, para o Ministério, né? A gente entende o quão importante é garantir a segurança dos dados em saúde de cada um dos brasileiros e brasileiras, né? De cada um dos estabelecimentos de saúde, sejam estabelecimentos públicos ou privados, né? A gente ainda tem bastante desafio nisso, até porque a gente hospeda esses dados fora, né? Então a gente precisa pouco a pouco ir pensando em formas também de garantir essa segurança, né? Então a gente pegou esse processo completamente fragmentado, né? E a ideia agora é organizá-lo, né, na Rede Nacional de Dados em Saúde, juntando tudo que é registro de brasileiros e brasileiras na área de saúde no país, em um processo integrado, né, o qual coordenado pelo Ministério da Saúde. Tá? Então, hoje a gente já tem o DataSUS dentro da Rede Nacional de Dados em Saúde, com o Programa Nacional de Imunização, por exemplo, que é o que tem mais dados, né, já colocados e organizados, mas pouco a pouco os municípios estão mandando os seus dados, a gente está conseguindo interoperar sistemas que antes estavam completamente separados, né, e essa governança pública é o que a gente prevê que nos próximos anos vai conseguir gerar dados para a gente programar políticas públicas na área de saúde.
um pouquinho os números que são grandes da Rede Nacional de Dados em Saúde, mas eu acho que o que eu queria finalizar aqui dizendo é que a colaboração, né, entre o público e privado, entre as empresas que trabalham com saúde, os planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o SUS público puro, os municípios, os estados, né, precisam estar congregados nesse processo de construção. A gente acredita muito que nós possamos fazer da Rede Nacional de Dados em Saúde, talvez, a rede mais completa de dados, eu sou bastante empolgada do mundo, né, porque a gente tem esse sistema único de saúde enorme, né, mas a gente precisa estar junto com todos os outros players importantes também nesse processo. A nossa garantia de segurança ainda é muito lábil. Outro dia a gente estava numa discussão no Sindhosp aqui e alguém da plateia fez uma pergunta para a secretária que eu vou repetir para vocês aqui, que eu acho muito interessante, que resume muito a nossa preocupação com as questões dos dados, né? Um colega médico perguntou para ela se ela, por acaso, encontrasse com o ministro da Fazenda e tivesse um pedido para fazer para ele, qual seria esse pedido, né? E o pedido dela seria que a gente pudesse hospedar os nossos dados, que a gente pudesse ter a segurança de ter, enfim, os dados como nossos, que a gente não precisasse usar nuvens em outros lugares do mundo para hospedar dados de brasileiros e brasileiras que dependem de um sistema que é público de saúde, e a gente ainda está um pouco longe disso, mas eu acho que isso pode passar a ser um objetivo e um sonho de todos nós, para que a gente tenha tecnologia, possibilidades de assegurar os dados dos nossos cidadãos e cidadãs do Sistema Único de Saúde, para que a gente possa fazer essa construção para a sociedade e não para grandes empresas aqui ou fora daqui. Eu acho que é um objetivo de todos nós e que eu espero que a gente possa alcançar trocando muitas figurinhas com as empresas, quem constrói a saúde digital no mundo, né? Quem atende também de forma privada as mulheres e homens brasileiros no sistema suplementar de saúde. Eu acho que esse talvez seja o objetivo mais importante do nosso trabalho e da nossa entrega como Secretaria de Informação e Saúde Digital. Obrigada. Obrigada a você, André. Foi um prazer, estar aqui com vocês. Desejo um ótimo fim de evento para todo mundo. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Tudo que é bom dura pouco, estamos chegando aqui ao final. E assim, foi um dia que a gente viu que transformação digital não é mais uma promessa, né? É uma realidade em construção. E esse é só o começo. Amanhã a gente tem mais. Seguimos juntos aqui, junto com o Healthcare Innovation Show. Vamos ter saúde de precisão, cardiologia conectada, interoperabilidade de dispositivos médicos, que é um tema super forte hoje, e cases internacionais que mostram que, na prática, inovação e valor caminham lado a lado. Mas, para mim, sinceramente, o que mais marcou o nosso dia foi, mais do que a inteligência artificial, a inteligência humana. As pessoas que estiveram aqui no palco, gente como a gente que tem desafio, como vocês têm, que enfrentam glosas, que enfrentam desafios de sustentabilidade financeira, que na radiologia precisam de ganhos de produtividade e que também não tinham todas as respostas. Mas foi gente que com coragem arriscou, tentou, criou e hoje esteve aqui para passar um pouco dessa experiência para a gente, para vocês, para que a gente possa levar isso adiante. Agora, essa energia está com vocês, porque não são as máquinas que vão fazer o nosso futuro da saúde ser mais brilhante, né? São vocês, cada um de vocês, e a Philips vai estar com vocês para escrever essa história juntos. Então, obrigado pelo dia de hoje, vamos com Deus, até amanhã a gente está aqui de novo. Até mais, obrigado.
Phillips.